Bem, pessoal, bom dia a todos. Já vou dizer boa noite, estou dormindo ainda. Bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-quistos aí ao nosso primeiro encontro, né, de redação. E é importante já de antemão saber que ela vai fazer a diferença lá na prova, não resta dúvida. Então, a primeira aula é muito importante porque a partir da primeira aula, a segunda aula já é uma sequência e a terceira também. Hoje a gente vai ver uma apresentação, como apresentar a redação, a gente vai ver como introduzir a redação. Então, como iniciar, que é o pontapé inicial. Depois iremos ver, na segunda aula, a gente vai ver argumentos, que é o desenvolvimento, e a conclusão. E aí você já tem um material que já pode fazer a redação aí depois, na próxima aula. Mas aí eu vou dar vários temas para você entender e desenvolver. Só são 20 linhas. Infelizmente, 20 linhas. Fica uma coisa muito imprensada. Veja que quando são 30 linhas, geralmente eu mando o aluno colocar 3 parágrafos de desenvolvimento, no mínimo 2. Agora, como são 20 linhas, aí eu aconselho a colocar 4 linhas ou 5 linhas na introdução, colocar em torno de 8 a 9 a 10 linhas no desenvolvimento e 4 linhas finalizando. E aí em torno de 18, 19 linhas. A não ser que você queira fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Também vou mostrar aqui um modelo para você fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. E aí você divide claramente 5, 5, 7, 7, 14, 14. Aí fica mais 4, 18. Fica muito prensado. Ou com 6 e 6 cada parágrafo de desenvolvimento. Mas muitas vezes, quando você coloca uma quantidade de linha pequena no desenvolvimento, você não informa o que você gostaria de informar com poucas linhas. Então, eu já vi professor dizendo, vamos fazer com 2 parágrafos. Se você tentar em 6 linhas para cada parágrafo, mostrar aquilo que você quer em 7 e 6, aí tudo bem. Porque eu acho melhor você ter mais linha para o desenvolvimento e enfatizar mais o seu desenvolvimento, porque é aí que você vai ser aprovado. Quem aprova o aluno não é nem a introdução e nem é a conclusão, é simplesmente o desenvolvimento, o argumento ali que vai fazer com que você tire uma nota, né, boa e passe na prova. Porque é o diferencial. Antes não havia prova para PM de redação, né? Só havia em alguns estados. E aqui esse ano colocaram e acredito que vai perdurar, porque aí avalia de forma eclética, né, quem sabe escrever, passar para o papel aquele que sabe escrever. Então, tipologia textual, claro, às vezes na interpretação de texto vai aparecer aí esses 3, tem até mais. Só que o que é que interessa para a gente? O que é que interessa? Então, eu coloquei um asterisco. Coloquei isso aqui só por questão didática, mas a gente não vai trabalhar nem com esse, nem com esse, é óbvio. Aqui é o ato de narrar, né? Tem que ter o personagem, a ação, local e tempo, mas a tipologia que ele pede, a tipologia não é narrar, não é descrever, dizer que a sala é grande, é pequena, é isso, é aquilo. Não, não. Ele quer isso aqui. O que é dissertar? É o ato de contar, é o seu ponto de vista em relação a determinado tema que é abordado, determinado tema que é pedido. Então, vamos sublinhar isso aqui e vamos trabalhar com o texto dissertativo. Eu vou mostrar a você quais são os elementos do texto dissertativo, mostrar quais são os conectores que iremos usar na introdução para você treinar, né, e ir embora sem medo de errar, trabalhando com temas que já vieram em provas anteriores de outros estados também. Então, iremos trabalhar com o texto narrativo. Aí você diz, Manuel, e a composição do texto dissertativo? Ele é composto do quê? Então, dissertativo. Aí você vai colocar, o texto dissertativo é composto de introdução, certo? É composto de introdução, 2 pontos, deixa um lado, espaço do lado. Desenvolvimento, ó, desenvolvimento e por último, ó, aí você conclui, tá vendo? Olha aí o corpo de um texto dissertativo, certo? Tá aí. E aí você vai dizer que o texto dissertativo, certo? É, é o ato de expor, é o ato de expor, é o ato de expor o quê? Suas ideias, é o ato de expor suas ideias. Certo? Bom, tá aí.
Então esqueça os outros dois, porque o que interessa a gente é justamente esse aí. Ô Manuel, isso aqui, introdução. Aí você coloca a introdução, você vai dizer que é apresentar, ó, apresentar a tese. Você vai apresentar a tese. Desenvolvimento, você vai defender, tá vendo? É com isso aqui que você vai conquistar a banca lá, defender a tese. E a conclusão, você vai retomar, certo? Você vai retomar a tese. Então, são esses 3 pontos aí. Então, tudo ligado à tese, tá vendo? Aqui você vai apresentar, ó, apresentar. Aqui você vai defender. Aí você vai usar dados estatísticos. Bom dia, filho. Eu vou colocar todos os tópicos importantes, deixar já o esqueleto pronto para vocês, certo? E aqui você vai retomar a tese. E o interessante, ó, retomar a tese. Aí você coloca assim, ó, dando soluções, dando soluções para o problema. Então, esqueça Enem, viu? Esqueça Enem, que não tem nada a ver o esquema de concurso para Enem. Porque às vezes o Enem você tem as interferências, intervenções lá na conclusão, uma conclusão às vezes com 7, 8 linhas. Isso não pode acontecer no concurso. Então você vai ter que ser o mais sucinto possível. No máximo 20, porque se você, no mínimo 15. Se você ficou escrever 14 linhas, ele já zera automaticamente, ele nem olha a sua redação. Como também, se você passar de 20, ele não vai zerar, mas vai perder ponto. Certo? Então, o cara, daqui a pouco eu vou colocar alguns temas para a gente deixar já pronto, e aí você treinar muito a introdução, na próxima aula, conclusão, desenvolvimento e conclusão. Então, veja que tudo está ligado à tese, certo? Agora, Manuel, eu vou ter que ter no mínimo, quantos parágrafos vou ter que ter no mínimo uma redação? No mínimo 3. Se eu tiver menos de 3, eu zero também. Porque, lembre-se, quando eu saio daqui para aqui, não é uma nova ideia? E quando eu saio daqui para cá? Então, o que é um parágrafo? É o surgimento de uma nova ideia. Se é uma nova ideia, veja, é fugir ao tema ou trazer uma nova ideia? Mas o tema vai estar ou não sempre em pauta? Você está falando sobre violência, depende, sistema prisional brasileiro ou de Pernambuco, você vai ter que ter essa visão aí. E como, na verdade, mas veja que tudo está ligado à tese. Tem que ter no mínimo isso aqui. Porque às vezes em outras bancas, às vezes se tem mais 4, 5, 6. Às vezes existe somente com desenvolvimento. O SES, por exemplo, o cara vai diretamente fazer o desenvolvimento. Ele não quer que você faça introdução. Mas na banca de vocês, na OCP, vai exigir, obviamente, as 3 partes. E aí, a introdução, você diz, eu cheguei, ao desenvolvimento é dizer, valeu a pena ter chegado e concluído dizendo, eu vou dar uma solução para esse problema que está aqui e resolver o problema. Aí eu vou colocar também os conectores. Aí você coloca assim, a apresentação, aí coloca assim, por favor, apresentação da redação, que é no caso o texto, que é na verdade aqui o texto dissertativo. Então, a apresentação. Aí primeiro você coloca assim, item 1. Legibilidade. Aí você diz, Manuel, como assim? Isso aqui também perde ponto. A apresentação é a parte microestrutura. A macroestrutura é o desenvolvimento, e etc. Os argumentos, as ideias de subordinação e coordenação. Então, legibilidade. Aí você faz uma setinha, aí coloca assim, tipo, isso é a apresentação, que você perde ponto também. Tipo de letra. Tipo de letra. Letra ou letras, obviamente. Tipo de letras. Veja, você pode usar, agora cuidado aqui, viu? Você pode usar a letra cursiva, ou letra o quê? De forma. Ou letra cursiva, ou letra de forma. Tá vendo? Você pode usar? Pode. Agora tem que ter um detalhe, viu? Se você for usar a letra de forma, você vai ter que aumentar o tamanho da letra
quando ela for maiúscula. Senão, ele perde ponto também. E eu estou mostrando aqui como se fosse uma organização da sua redação. Então, letra de forma. Só que, por exemplo, eu escrevo aqui o nome Ana. Ana, já sei que esse A aqui vai ser o quê? Não, vai ser maiúsculo, então eu vou aumentar. Mas veja, continua ou não em caixa alta? Ana. E aqui, a cursiva, aqui seria assim, ó. Ana. Veja que aumentou aqui Ana e veja o outro. Então você pode usar qualquer uma. Só que tem um detalhe, viu? Só que tem um detalhe. Aqui as letras I e J receberão, ó, um pontinho. As letras I e J, já vou colocar aqui o nome. As letras I e J receberão. Cuidado, as letras I e J minúscula, viu? Minúscula, porque se for maiúscula não é preciso colocar o pontinho não. Então, perde pontos se não colocar. Então, quando ela for minúscula, receberá o quê? O pontinho em cima. Se não puser o pontinho, ela vai riscar. A banca é rígida, ela risca. Eu peguei alguns espelhos da banca OCP e ela risca. O J, se for minúsculo, a letra I e a letra J, se for minúscula, você vai ter que usar esse pontinho aí. É questão só da apresentação mesmo, né? Você ter que ser elegante na hora de mostrar a redação para ficar uma coisa coerente. Então, você tem as duas opções, mas contanto que aqui você aumente, acresça o tamanho da letra. Pronto, está aí perfeito. E I e J. Se o J for maiúsculo e o I for maiúsculo, não precisa colocar os pontinhos, não. Agora, Manuel, número 2. Interessante é isso aqui, viu? Cuidado, que eu já vi muita redação que corrijo e o aluno também sou muito rígido na correção, justamente por isso. Aí você coloca assim, rasura, erro, vou colocar assim, erro. Aí, Manuel, cuidado aqui agora, erro. Quando eu erro, Manuel, o que é que eu faço? Ó, errou, errou. Você usa apenas o quê? Usa apenas o quê? Um traço, pronto, acabou. Então, apenas um traço. Apenas um traço. Acabou a história. Não vai colocar entre parênteses, não vai enfeitar, não vai fazer assim, não. Apenas um agora tem um detalhe. Você aqui escreveu o nome, por exemplo, o nome russo, a palavra russo, por exemplo. Só que não era com 2 S, era com cedilha. O que é que você faz? Risca, cuidado, risca e coloca onde? Ao lado, ó, risca, cuidado, e coloca ao lado o nome russo, né? Aí você, é para escrever com cedilha, as duas existem na língua portuguesa, claro, mas você vai ter que saber como usar cada uma, né? Claro, russo que nasce na Rússia, que o russo é o cara que é pardo, diferente, né? O russo, o galego em si. Agora, cuidado, viu? Cuidado. Ô Manuel, se eu escrevi o nome aqui, por exemplo, uma palavra, a palavra deixa eu ver o nome, a palavra tensão, um exemplo qualquer, eu errei. Eu errei, eu vou usar. Se já tiver uma palavra escrita aqui, Manuel, eu vou usar onde? Em cima. Por isso que cuidado com o tamanho da letra. Porque se já tiver escrito, você escreveu uma, escreveu outra, e errou essa daqui, não tem mais como colocar na frente, porque não já tem outra na frente. Aí você vai usar onde? Agora, por isso que não é para você tomar o espaço da linha toda, porque caso você precise, mas vou dar um bizu a vocês, viu? Caso tenha uma outra palavra e não tenha espaço, você risca tudo e repete tudo. Faz isso, não é considerado 2 erros, não, nada. Você faz isso, e aí? Então vamos lá, voltando. Se couber aqui em cima, coloca em cima. Se tiver espaço na frente, coloca na frente. Mas se não houver mais espaço, você escreveu 3 palavras, eita, essa palavra aqui está errada, não tem mais como repetir. Você joga em cima, que não vai considerar erro. Ah, mas não tem mais como colocar em cima, vai ficar muito prensado. Risca tudo e repete. Sim, a preferência sim, porque você ganharia linhas. Mas se também for aquele cara que quer enrolar na linha, joga na frente. Vai depender do seu ponto de vista. Tudo é possível. Ah, Manuel, eu não estou com muita coisa, porque isso aqui, meu amigo, a gente vai ter que colocar dados estatísticos, argumento de autoridade, citações, exemplificações. Eu vou mostrar isso na próxima aula.
Então, você vai somente, errou, só um tracinho. Não fica fazendo assim, nem assim, nem assim. Traço e morreu. Apenas um traço, como está ali. Agora, um outro detalhe, viu? Eu vou colocar aqui, ó, olha, 3. Pronto, depois disso aqui, a gente já vai começar a redação em si. Aí, 3. Então, erro, apenas um traço. 3, você vai chamar isso aqui, ó, de translineação. Manuel, o que é isso? Vou dizer agora. Translineação. É quando você sai de uma linha para outra. Cuidado aqui agora, viu? Você chegou no final. Veja, no final. Aí aqui, por exemplo, aqui está o final da linha. E você escreveu o nome aqui, ó. Observa-se, observa-se. Então, ó, observa-se. Observa. Tracinho, certo? Quando você vier para cá, o tracinho será o quê? Repetido. Se você não repetir, você erra. Tá vendo? Então, a palavra já possui ou não o hífen? Observa-se. Então, você vai usar o hífen aqui ao lado, viu? Ao lado do A. Não vou colocar aqui embaixo, nem aqui do lado, nem em cima. É aqui, ó. Na metade, ó. O traço. Aí, quando voltar para cá, de novo. Vai usar o que aqui de novo? Hífen. Pronto. Se não fizer isso, também perde letra, perde ponto. Agora, Manuel, quando for uma palavra normal, for uma palavra normal, a palavra, por exemplo, casa, casa, aí eu vou usar aqui e para cá. Pronto. É o que eu estou dizendo a vocês. Se vocês não fizerem isso, vocês perdem ponto. Porque a banca é exigente aos extremos. Então, eu, Manuel, posso colocar aqui de baixo esse tracinho? Não. Se a palavra tiver hífen, o hífen será o quê? Pronto, a palavra beija-flor, beija-flor, não tem hífen? Se o nome beija ficar aqui, hífen, repete. Agora o nome, por exemplo, caderno, caderno não tem hífen, então, hífen e não, certo? Só se for a palavra ou não. Olha, a banca não aceita, a banca não aceita. A OCP, não é que seja errado, algumas bancas deixam passar, mas a OCP, ela tem um espelho, ela não faça. Tente não fazer. É por isso que você tem o rascunho para você tentar se organizar quando você passar. Mas, claro que se não deu certo de jeito algum, joga embaixo. Mas evite jogar embaixo. Porque tem banca que não aceita, não. Porque quebra toda a harmonia da apresentação. Então não pode. Também não. É como está aqui, no meio da letra. Ó. Tá vendo? Fica aqui, a letra se divide aqui. Nem fica aqui embaixo, nem aqui em cima. Então é aqui. Aí você tem que ter essa rigidez, essa disciplina, certo? Não pode. Agora, esqueça de querer enfeitar, porque as pessoas que até um coraçãozinho em cima da letra aí vai cortar, porque você não pode ser objetivo, você não pode dizer eu acho, eu acredito, você não pode dizer isso, de jeito algum. Agora, fusão, para finalizar aqui, A4, colocar aqui o 4. Veja, fusão. Olha, fusão. Aí você coloca assim, fusão de letras. Fusão. Aí você coloca evite. Evite fusão. Geralmente, como é a fusão, Manuel? É quando você coloca assim, ó, quando coloca assim, a letra F e daqui embaixo você emenda com um G. Não acontece muito isso, não? Você começa e embaixo você misturou. Se você fizer isso, errado. Então, fusão de letra é quando uma letra de cima emenda com a de baixo. Aí o cara não entende isso aí. Quando for letra M, é letra M. Quando for N, é N. Porque a banca... Eu vou dar duas notas a vocês. A nota da apresentação, geralmente vale uma pontuação, e a nota da macroestrutura. Existe a microestrutura, que é o ponto menor, a apresentação, e a macro, que é o seu desenvolvimento. Como você vai realmente lidar. Entendeu? Então, fica aí os principais tópicos, você não pode. Aí, é claro, isso aqui vai retirar ponto, vai perder ponto, vai. Agora, é claro, você não pode usar senso comum na redação, você não pode usar
adágios populares, provérbios, já não pode usar. Você não pode usar eu acho, eu digo, evite a primeira pessoa. Por quê? Porque é uma coisa muito objetiva, direta. Porque o que você acha, a banca pode não achar. Ô Manuel, mas eu não vou expor meu ponto de vista. Você vai expor sem ser você. Você vai expor seu ponto de vista sem se expor. Mas como assim? Você vai dizer, em vez de dizer eu acho, você vai dizer assim, não, é necessário. Em vez de dizer eu quero, não, você diz é fundamental. Eu sei, não, você diz sabe-se. Eu vou colocar aqui o que é que você deve usar de cara na sua introdução. Então, fica claro isso aí. E o quinto, só para a gente fechar, para não ficar muito nisso aqui, coloca assim, evite traços pessoais, porque a redação tem que ser impessoal. Então, evite traços pessoais. Tá vendo? Ponto, morreu aí. Evite traços pessoais. Eu acho, eu acredito, coisas banais do dia a dia também perde ponto na redação. Ou seja, a redação tem que ser totalmente impessoal. Eu não posso colocar o meu ponto de vista, eu em si, Manuel, eu acho que deve ser assim. Não, não pode. Tem que ser o mais objetivo, direto possível. Então, é um prazer, eu tenho a honra de mostrar isso. Isso não existe, são traços pessoais. Se usa na poesia, no romance, na redação dissertativa, não. É claro que uma ou outra banca, às vezes, trabalha com texto narrativo, mas já está dizendo lá no edital qual é, então, qual é a estrutura, a tipologia. Então, a gente não vai perder tempo, certo? Não vai perder tempo. Está claro isso aí? Pronto. Agora, nesse momento, a aula que vem, a seguinte, eu vou trabalhar com isso. E é bom não faltar, porque é uma sequência. Então, vamos agora trabalhar com isso aqui. Aí você diz, ô Manuel, quantas formas eu tenho de introduzir? Para a gente não perder tempo, eu tenho várias formas para mostrar para vocês como introduzir. Só que eu, conhecendo também a banca e alguns elaboradores, eles preferem que você trabalhe com dando argumento, ou argumentos, ou argumento na introdução, e esse argumento que você expuser, você desenvolve. Ou um ou dois, no caso de vocês, um ou dois, né? Porque três já passa do limite, porque são 20 linhas, não dá. Aí existe, já está no material de vocês, existe a introdução, certo? Apresentando uma comparação, existe a introdução apresentando dados estatísticos, pode também ter uma introdução fazendo uma interrogação e respondendo no desenvolvimento. Você também pode enumerar possíveis argumentos ou definir mesmo uma definição da palavra-chave lá do texto, do tema. A palavra definir o tema, pode. Você tem 5 formas de você introduzir uma redação. Mas eu prefiro, você vai ver que vai ficar mais fácil. Eu optei por uma, que é enumerar os argumentos, e quando eu enumerar esses argumentos, eu vou jogar esses argumentos onde? No desenvolvimento, usando os conectores adequados para cada um. Sim, sim. Peraí, cuidado, se coloca entre aspas, mostrando, sim, pode. Agora, ter cuidado com o lado pessoal. Pode sim. Você pode enumerar, fazer citações, dados estatísticos. Você pode, você tem tudo. Agora, às vezes existe uma forma mais óbvia que não se perde na história. Porque eu vejo, às vezes, aluno faz a pergunta e não responde. E o aluno fazendo uma pergunta na conclusão. Como é que eu vou fazer a conclusão, uma pergunta, se eu estou respondendo? A conclusão é fechar. Como é que eu vou fazer uma pergunta e deixar no ar? Eu posso fazer uma pergunta, mas responder. E cuidado, se o texto for na verdade, bilateral, você vai usar um parágrafo para usar um lado positivo e outro negativo. Mas se for uma ideia já firme, só um parágrafo é melhor. Se você fizer 5 linhas, 8 e 5, são ou não 18? No mínimo 15, no máximo 20. 18 linhas, acabou. Mas o que pode acontecer é que eu corrigi uma redação da menina, a menina colocou 4 linhas na introdução, aí 4 linhas de desenvolvimento, depois mais 4 linhas em outro desenvolvimento. Moral da história, ela não disse foi nada, ela só preencheu 18 linhas, mas não disse nada, porque ela falou muito pouco na introdução, no desenvolvimento. E cadê a essência? Cadê defender a tese de forma clara?
Não, porque não tem espaço para defender. Não, eu só fiz 4-4. Aí eu digo, ó, aqui tá, não vou dar nota a você não, porque não está coerente com o que se quer. Você não disse nada, você só copiou aqui as coisinhas e não me disse nada. Nem defendeu. Porque como você coloca os dados estatísticos, argumento de autoridade, você coloca exemplificações, você coloca causas e consequências. Eu pergunto, toda redação tem ou não causa e consequência? Tem, causa e efeito. Ah, mano, não vai existir isso. Vai ter que existir isso. Eu vou anotar isso na próxima aula, tudo direitinho para vocês. Agora, vamos começar aqui. Vamos parar por parte. Agora, vamos começar aqui como você deve introduzir um texto. Como deve introduzir. Veja bem. E os conectores. Eu coloco aí, ó. Introdução. Introdução. Que é, na verdade, é você dizer, eu cheguei, é se apresentar, certo? Aí você coloca assim, veja, olha como é interessante, coloca assim, ó, conectores, usados na introdução. Conectores usados na introdução. E depois é você como é que você vai iniciar exatamente, fazer, deixar já o esqueleto pronto. Está aqui, ó, na introdução, 2 pontos. Quando eu falo em conector, é conexão, ligação, que você pode usar conjunções ou elementos adverbiais, né? Tudo que se pode conectar. Até um advérbio é uma conexão. Né? Toda conjunção é uma conexão, mas nem toda conexão é uma conjunção. Aí quer dizer, Manuel, veja como é que você vai começar a sua redação. Olha, todo mundo que seguiu essa linha que eu estou mostrando, todos tiraram nota máxima. Em que banca? Todas as bancas. CESP, todo mundo, um bocado de gente passou aí por causa da redação. Fez aqui comigo. São Paulo passaram mais 10, uns 8 lá para o lado do Rio. Eu sei que seguir esse padrão, que é um padrão que não há corretor, redator que vai dizer dá errado, não pode, não tem, certo? O esposo dela fez também redação comigo, que escreve muito bem, e ele chegou para mim, meu aperreado, e disse, Manuel, eu tirei nota máxima em uma, Manuel, e tirei a metade na outra, e eu escrevi do mesmo jeito. Eu disse, então vamos anular, vamos pedir. Aí ele trouxe para mim aqui numa sexta-feira à tarde, à noite, Manuel, dá uma olhada. Quando eu olhei, eu disse, realmente, a nota é essa, perdeu todos os pontos que tem. Por que, Manuel? Porque a banca pediu para ele fazer 2 argumentos. Ele só fez um. Teve um outro que o cara pediu 2 argumentos, ele misturou os 2 em um. Se são 2 argumentos, tem que ter quantos parágrafos? Então, ele não tirou uma nota baixa porque ele não sabe. Ele tirou uma nota baixa porque ele emendou tudo. Aí, quer dizer, em uma tirou nota máxima e na outra metade. Perdeu a metade da redação. Agora, cuidado também, viu? Parágrafo. Eu corrigi, não corrigi, não cheguei a corrigir, que eu entreguei de volta. O cara colocou, eu pergunto, tem que ter ou não parágrafos? E o que é um parágrafo? Pelo menos pegue seu dedo aqui. Mais ou menos aqui, pronto. 1 centímetro, pegue seu dedo, qualquer espaçozinho. Agora, se o espaço daqui, da introdução, tem que ser ou não igual ao desenvolvimento. Mas tem gente que cola, não é para colar, você tem que ter um espaço para saber o que você está começando e terminando, porque senão também perde ponto. Isso é chamado de quê também? De quê? Então, o aluno tem que saber isso aí. Eu estou mostrando a vocês, ó, aqui é a chave do carro, aqui está o carro. Agora vamos sair comigo para ver como é que você sai. Você tem que saber isso, ligar isso e tal. Se for mecânico ou não, automático, não sei, é assim. Estou mostrando a você que tem que ser assim. E a margem, no caso aqui, se você quiser acrescentar, margem. Pronto, só anota assim, a margem que é de material não está. Margem. Margem. Aí, coloca o nome parágrafo, só para você não perder essa essência aqui. Então, parágrafos. Apenas de o quê? De o quê? Um dedo. Então, margem, parágrafos. Apenas um dedo, certo? Sim. Aí veja. Manuel, como é que eu vou começar? Bem, aqui eu vou começar, vou dar um espaço. Olha como é que você pode começar a sua redação. Olha, pode começar assim, ó. Eu vou ter que colocar de vermelho, que é como se eu estivesse dando um esqueleto já. Ó. É sabido
É sabido que,